Não sabemos ao certo quando tudo começou. Não sabemos ao certo nem sequer tudo que se existe. Mas, no que se diz referente à nossa história, a história deste planeta em que vivemos, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus olhou, e ele viu que a luz era boa. E separou a luz da escuridão. Chamou Deus a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e as águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra e as águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra, e as águas de mares. E Deus olhou e viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pela água, bem como uma grande variedade de aves, conforme cada uma a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, apesar de já ter criado as plantas e as sementes, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O homem se chamava Adam, palavra que vem da origem Adamá, que significa terra em hebraico. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Para os lados do leste, o Senhor Deus fez brotar do solo árvore de todas as espécies, árvores lindas que produziram frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço chamava Pison. Rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também resina aromática há,
e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para leste da terra da Assíria. E o quarto braço era chamado Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse. O homem ouviu atentamente e seguiu os seus dias. Mas depois o Senhor, observando, ele percebeu que não era bom que o homem esteja sozinho. Então ele disse: farei alguém que o ajude e o complete. Mas antes disso, o Senhor chamou todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e trouxe à frente do homem para ver como ele os chamariam. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. Porém, o homem ainda continuava sozinho, sem ter alguém que o ajudasse e o completasse. Foi quando ocorreu também a primeira cirurgia da história. O Senhor fez o homem cair num sono profundo. E enquanto ele dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor moldou e fez uma mulher e trouxe ao homem. Então, quando o homem despertou do seu sono e viu, ele disse: finalmente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso que até hoje o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam como um só. E ele deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a que tem vida, a cheia de vida, pois ela seria a mãe de todas as nações. O homem e a mulher, eles estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Dessa forma, o Senhor fez o ser humano, à imagem e semelhança dele, e os colocou para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus parou e olhou para tudo que havia feito, e ele viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus já havia terminado a sua obra de criação. Nesse dia ele descansou e desfrutou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou um dia santo, pois foi o dia em que ele descansou e desfrutou de toda a sua criação. Haviam vários animais no Éden, mas de todos eles a serpente era o mais astuto. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher viu que essa informação estava errada e prontamente respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. É só o fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. A serpente riu com deboche e disse: é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher ficou pensando no que a serpente disse, olhou para a árvore e viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Prontamente deu ao seu marido, que estava com ela. Ele olhou, um pouco relutante, lembrando-se do que Deus havia dito para ele, mas ela parecia estar se deliciando tanto com aquele fruto. O fruto de fato parecia tão belo e tão bom. Ele pegou na mão e também comeu. E naquele momento, os seus olhos se abriram. E só então eles perceberam que estavam nus.
Por isso, uma vergonha os tomou e eles correram e pegaram folhas de figueira e juntaram umas às outras para se cobrirem e não verem a nudez um do outro. Era um costume do Senhor passear pelo jardim que ele criou e conversar com a mulher. Não diferente nesse dia, quando soprou a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Deus olhou para ele e disse: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? O homem, preocupado, já não sabendo lidar com a própria culpa, sem assumir sua própria responsabilidade, prontamente disse: Foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus se voltou à mulher e perguntou: O que foi que você fez? A mulher, da mesma forma, sem assumir a responsabilidade dos seus atos, colocou a culpa na serpente. A serpente me enganou, respondeu a mulher. E foi por isso que eu comi do fruto. O Senhor voltou-se para a serpente e disse: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Voltou-se então a mulher e disse: Por causa de sua atitude, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E quanto ao homem, ele olhou e disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e desobedeceu a minha voz, comendo da árvore do fruto que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a tua vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Então disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida, para que dela eles não comessem os frutos. Desde então, naquele momento, Adão e Eva, que estavam acostumados a viver no jardim, que de lá tinham todas as frutas à sua disposição, eles se viram sozinhos em um mundo onde era necessário o trabalho para se alimentar. Nada mais brotaria da terra como era antes. Ele teria que plantar e cultivar para que isso acontecesse. E mais do que isso, eles se viram sem aquela proteção que Deus lhes dava. Porque antes, Deus passava todas as tardes lá no jardim. E agora, eles estavam expulsos do jardim. O lugar que eles foram criados, tudo que eles conheciam e tudo que eles viviam, não estava mais à disposição deles. Eles sabiam que tinha errado. E isso teria um preço. E esse preço seria pago não só pelo resto de suas vidas, mas pelo resto da vida de todos os seus descendentes, de toda a humanidade. Porém, a vida havia de continuar, trabalhando, com mais dores de parto, teria que continuar a viver. E eles seguiram seus dias, buscando alimentos, cuidando um do outro, até que Adão teve relações com sua mulher e ela engravidou. Irmãos, eu estava gravando aqui e eu percebi que essa série vai dar muito mais trabalho do que eu tinha imaginado, porque não é só ler na ordem cronológica. Aquele cronograma que eu mostrei no site, ele fala, por exemplo, para ler do Gênesis 1 ao 3. Mas, em Gênesis 1,
Por exemplo, Deus fala que criou todos, fala que criou o homem, e depois fala que descansou, e depois no Gênesis 2 fala dele criando o homem de novo. No próprio Gênesis 2 fala 2 vezes que ele colocou o homem no jardim. E isso eu acho que quebra a linearidade da história que eu estava propondo para a série. E eu tô vendo que isso vai acontecer em muitos outros lugares. A questão também de genealogias, narrar a genealogia de uma forma que pareça linear, porque, por exemplo, aqui fala que Adão viveu 930 anos. Se a gente for seguindo genealogia, tem que fazer as contas com calma. Mas é possível que todos ali que nasceram depois chegaram a ver ele. Eu ainda tenho que realmente fazer essa conta, eu não fiz ainda, mas na hora de ler essa parte eu vou precisar colocar numa planilha, ver quem estava vivo na época de quem, fazer numa leitura linear, sabe? Também a questão dos nomes e significados, igual eu comentei do nome do Adão, o nome da Eva, eu acho isso muito importante porque nomes na Bíblia são significados. Tem até uma passagem que eu acho interessante, que nasce uma criança bem quando em Israel acontece uma tragédia. Deixa eu tentar lembrar aqui, peraí. Aqui, 1 Samuel 4:21, lembrei com o Google, né? Mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando, a glória saiu de Israel. O motivo do nome do menino ser esse é porque a glória tinha saído de Israel. Tem uma outra passagem em Ruth. A sogra de Ruth chamava Noemi. O significado de Noemi, agradável, delicada ou prazer. E aqui, ó, Ruth, capítulo 1, verso 20. Verso 19. Seguro viagem, quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Aí ela falou, não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara significa amargura, ao menos na língua hebraica, né? Um outro exemplo de mudança de nome interessante é de Israel. Ele era Jacó, mas quando ele lutou com o anjo e venceu, Deus mudou o nome dele para Israel. Abraão era Abrão e se tornou Abraão. Sara era Saraí, Deus mudou o nome. E sempre uma mudança de nome tem a ver com uma mudança de significados. Nomes são significados, então eu acho legal trazer significados e eu vou ter que fazer isso com todos os nomes que eu achar na série. Sem contar a questão de contexto histórico, que eu acho importante ressaltar. Agora a gente está no começo da história, a gente está em Gênesis, mas quando a gente chegar depois de Cristo, quando Paulo está preso na prisão, colocar a ordem certa das cartas que ele enviou, que não é na ordem que está na Bíblia, colocar o contexto que a cidade estava passando naquele momento, com pesquisas históricas mesmo, para a gente entender por que ele falou aquelas coisas para aquela cidade. Ou seja, é algo que vai dar muito trabalho, mas eu acho que vale muito a pena. Só que eu preciso saber se vocês têm interesse nisso, se vale a pena para vocês também. Senão é um trabalho, um esforço enorme em vão, só pra mim não faz muito sentido, eu preciso do retorno de vocês. Então curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilha. Pede para as pessoas também curtirem e se inscrever. Quando esse vídeo chegar a 500 curtidas, aí eu solto o episódio 2. Esse foi o primeiro casal da Terra, o episódio 2 são as primeiras crianças da Terra. No momento nós somos em aproximadamente 104 inscritos. Se cada um curte o vídeo e mandar para mais 4 pessoas, pedir para se inscrever e curtir o vídeo também, a gente já consegue bater a meta. Então se você tá gostando dessa série, se você acha que faz sentido esse projeto do canal, se você quer ver isso acontecer, se você quer ver isso pronto, apoie o canal curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo e ativa o sininho de notificação para você saber quando sair o segundo episódio. Se você tá vendo esse vídeo quando já alcançou a meta de like, pode curtir também que me ajuda muito. E se ainda não alcançou, se inscreve e ativa a notificação para quando sair você ser notificado e não perder o próximo episódio. Conto com vocês, vamos fazer junto essa série acontecer e que Deus abençoe sua vida.